Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 77. Bons estudos! Na teleaula 13 de História, você conheceu o passado repleto de riqueza da África, que abrigou em seu território algumas das nações e reinos mais poderosos da antiguidade. E soube que até o período medieval, o continente africano era conhecido como a Terra do Ouro. Hoje, você vai conhecer o destino da África no mundo moderno. Vai saber que durante cerca de 400 anos, o continente africano foi vítima do mais longo processo de imigração forçada da história humana. Cerca de 11 milhões de africanos chegaram como escravos nas Américas. Vai ver que, além do processo de escravidão, a África sofreu com a colonização, com o seu continente sendo praticamente dividido por nações europeias. Mas vai constatar que, depois de muitas lutas, os países foram conquistando a independência. E hoje, a África luta para superar as mazelas causadas por este processo longo e doloroso pelo qual passou. A construção da identidade brasileira passa necessariamente pela contribuição dos africanos que aqui chegaram como escravos. Transformaram-se em cidadãos brasileiros e nos legaram seus valores civilizatórios e uma cultura riquíssima. Uma boa palavra para sintetizar a África é diversidade. Nas paisagens, nas línguas faladas, nas opções religiosas, nos costumes e modos de vida, a África é um continente plural. E isto não acontece apenas de um país para outro, mas mesmo dentro de uma mesma nação. A Nigéria é um bom exemplo. Lá se fala cerca de 500 línguas, entre idiomas e dialetos. Seus habitantes muitas vezes falam mais de um idioma no seu dia a dia. E para eles, isso é algo que já faz parte do cotidiano. Na África toda, se fala aproximadamente 2.000 línguas com seus dialetos. E os números não param por aí. A África é o segundo continente do mundo em população, com mais de 850 milhões de habitantes. A taxa de crescimento é uma das mais altas do planeta, por volta de 3% ao ano. É o terceiro continente do mundo em extensão, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 20,3% da área total da Terra. São 54 países, sendo que 48 deles ficam no continente e 6 são insulares. Cerca de 75% deste continente se situa nos trópicos. Somente as extremidades, norte e sul, possuem clima temperado. É o mais quente dos continentes, embora possua regiões com altas montanhas cobertas por neve, como o Monte Kilimanjaro. Sabe o que mais me espanta? É como na antiguidade e até mesmo no período medieval, havia tamanha riqueza na África. O fato é que durante 400 anos esse continente passou por um processo muito cruel. Imagina a quantidade de africanos que foram levados como escravos durante esse tempo todo. É verdade. A história da escravidão deixou uma marca de violência e discriminação difícil de ser apagada. Foram cerca de 11 milhões de africanos que chegaram às Américas no mais longo processo de migração forçada da história da humanidade. Dos séculos XV ao XIX, nas aldeias e cidades da África, os jovens foram retirados à força. Tudo isso feito por atos de guerra e expedições de captura que se utilizavam do medo e da violência. A luta pela sobrevivência aprofundou as desigualdades e estimulou rivalidades. Rivalidades que até hoje afetam aquele continente. João, vem ver isso aqui. Nossa, uma escultura bonita, mas ao mesmo tempo terrível, né? Mostra muito bem o que foi a escravidão. Ela foi feita em 1936 por um escultor chamado Zezé Botelho Egas. O nome dela é... bom, nem precisa dizer, né? Escravo. O comércio atlântico de escravos não conectou apenas o Brasil e a África. Pertencia a uma rede que se estendia pelo Império Português, ou seja, por todas as terras conquistadas por Portugal. Rede que incluía a participação de comerciantes ingleses, holandeses
e dinamarqueses, entre outros. Este infame comércio, como ficou conhecido mais tarde, o tráfico de escravos, incluía as distantes cidades costeiras da Índia até Macau, na China. Mas cerca de 4 milhões ou mais foram trazidos para o Brasil. O que significa que por volta de 40% dos africanos escravizados foram trazidos para trabalhar na lavoura com a cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão, o cacau, o café. Também trabalharam na extração de ouro e diamantes das minas, para construir igrejas, casas, ferrovias, para abrir e pavimentar ruas, além de ensinar muitas técnicas produtivas e remédios para a população brasileira. Não é à toa que a África foi ficando fragilizada há 4 séculos com o tráfico atlântico. Eu estava lendo que a África perdeu milhares de vidas num momento crucial do seu desenvolvimento. Uma coisa eu não entendo. É verdade mesmo que o tráfico foi feito também por alguns africanos? Estranho, né? Nossa, como é que puderam traficar os próprios irmãos? É que eu acho que muitos daqueles povos não se consideravam irmãos. Inclusive, muitos deles chegaram a guerrear entre si. A ideia do africano como unidade surgiu no século XIX e muito por causa das lutas contra a escravidão. Na teleaula 13, você viu que a identidade das pessoas nas sociedades africanas estava estreitamente ligada às suas comunidades de origem. No Senegal, por exemplo, um Dioula não se via como irmão de um Mandinga, assim como um habitante de Oió, na Nigéria, não se identificava como sendo do mesmo povo de um Haussá. Em Angola, uma pessoa Bakongo e uma Mibundo, apesar de próximos no espaço, possuíam histórias e identidades distintas. Mas não foi só a escravidão que flagelou a África. A gente tem que ver que o fim do tráfico atlântico no século XIX coincidiu com o colonialismo que entrou firme no século XX. Não, é muita coisa para um continente só. Quer dizer, você vai entendendo o porquê de tanto desmando. O fim do tráfico e o avanço europeu sobre a África caminharam juntos. Para os europeus, o interesse era explorar a mão de obra africana na sua própria terra. As consequências desagregadoras do tráfico e do fim do mesmo também facilitaram a entrada europeia e seu estabelecimento no continente. Grande parte do continente foi dominado pelos franceses, pelos ingleses, pelos belgas, pelos italianos, pelos espanhóis e pelos portugueses. E essa divisão territorial imposta pelos invasores prossegue, definindo fronteiras em muitos países, mesmo depois das lutas de libertação que aconteceram durante todo o século XX. Essa divisão arbitrária acabou unindo sob a mesma bandeira povos e etnias muito diferentes, o que dificulta a construção de nacionalidades. Além das disputas internas, as potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética, inseriram a África na lógica da Guerra Fria. Grupos rivais foram armados por um lado e outro, gerando extrema violência, guerras civis intermináveis, insegurança e instabilidade política. Mas apesar disso tudo, os países africanos conquistaram sua independência, né? Bem, sim, mas não foi um processo fácil, né? Muito pelo contrário. Houve a necessidade de muitas lutas. E cada país teve um processo diferente, mesmo porque cada país foi colonizado de forma diferente. Sim. Agora, tem uma figura que eu admiro muito e que, para mim, representa toda a luta de libertação da África. Para mim, ele é um verdadeiro herói daquele continente. Eu aposto que você está falando do Nelson Mandela. Exato. Nelson Mandela nasceu em 1918 e desde jovem se dedicou à luta contra a discriminação racial e as injustiças contra a população negra da África do Sul. Em 1944, fundou a Liga Jovem do CNA, o Congresso Nacional Africano, e a partir daí nunca mais deixou de lutar contra o apartheid. Apartheid, regime político de segregação racial característico do governo da África do Sul no século XX. Estabelecia a separação entre brancos e negros em todos os setores da sociedade. Nelson Mandela, como ativista político, foi sempre um símbolo de resistência, pois mesmo preso durante 28 anos, prosseguiu combatendo da prisão o regime racista de seu país.
De 1962 a 1990, Mandela continuou sua luta, escrevendo, comunicando-se com líderes mundiais. Por fim, negociou com o presidente Frederic de Klerk as condições para o fim do apartheid. Todas as leis racistas foram revogadas e os negros passaram a ter os mesmos direitos civis e políticos dos brancos. Mandela acabou sendo eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Além de Mandela, os países africanos possuem vários outros heróis, que podem ser pessoas do povo, artistas, líderes políticos e ativistas da proteção do meio ambiente. Nem todos eles são associados a reis, príncipes ou guerreiros que ganharam batalhas e guerras. Portanto, eles não se encaixam no perfil que os livros de história faziam de grandes heróis. Porém, este é um conceito antigo e que não reconhece os heróis anônimos e desconhecidos. Um herói é alguém que se dedica a pensar no seu próximo e é capaz de atitudes generosas. Alguém que pode ter todas as dificuldades e defeitos de um ser humano comum, mas se torna, por suas ações, um estímulo e uma referência para outros. Sabe, João, a África é um continente que se mostra forte o suficiente para superar os desafios. Não, sim. Isso sem falar da cultura de origem africana, né? Tão viva, rica, encanta o mundo todo. A literatura, a dança, a música. Os ritmos da África acabaram influenciando a música do planeta. Existe um pouco de África sempre que se escuta música, seja rock, jazz, funk, blues, samba, maracatu e a ópera. Repare quantos artistas hoje buscam inspiração na África. Definitivamente, o espírito da cultura africana é parte fundamental da música contemporânea no mundo todo. E não é só na música, não. É nas artes em geral. Uma coisa que a gente conhece muito pouco e que eu estou tratando de me atualizar é a literatura africana, que já produziu nomes muito importantes. Alguns deles já receberam o Prêmio Nobel de Literatura e o Prêmio Camões de Literatura em Língua Portuguesa. Claro, é preciso mesmo conhecer melhor essa cultura, que tem muito a ver com a gente, né? Afinal, na arte está a alma do povo, não é verdade? E se é assim, a alma da África está forte e saudável. E se a alma está viva, é sinal de que tudo pode melhorar. E tudo parece melhorar na África do século XXI. Apesar de todos os seus problemas, o continente africano iniciou o século com uma realidade um pouco mais promissora. Houve uma redução dos conflitos e um grande crescimento econômico em alguns países. Florescem também várias iniciativas, autônomas e coletivas, para a construção da paz e de melhores condições de vida. Projetos de recuperação de ecossistemas e incentivo ao desenvolvimento sustentável e ecologicamente correto começam a surgir na África. Como resposta, a natureza reage e mostra que pode corresponder ao investimento que nela se faz. Todas essas mudanças criaram as condições para que mulheres africanas assumissem postos de liderança no continente. A eleição de Ellen Johnson Sirleaf para presidente na Libéria, de Luísa Diogo como primeira-ministra em Moçambique e a escolha da queniana Wangari Maathai como vencedora do Prêmio Nobel da Paz mostra o reconhecimento pelo que já realizaram e como as mulheres africanas marcam seu lugar no mundo. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu um pouco mais do continente africano, suas dimensões e aspectos. Viu como a África suportou nos últimos 4 séculos muitos problemas com a escravidão, quando mais de 11 milhões de africanos foram trazidos para a América. Constatou que mesmo depois do fim da escravidão, a África ainda sofreu muito com o processo de colonialismo, com sua terra repartida entre nações europeias. Viu que apesar de todos esses problemas, os países africanos foram recuperando sua independência. E todas essas lutas podem ser sintetizadas na figura emblemática de Nelson Mandela, que conseguiu derrotar o regime do apartheid na África do Sul. Por fim, soube que a cultura africana, seja nativa, seja a que foi levada pelos escravizados, influenciou as artes no mundo inteiro. E que nesta cultura, a alma da África ainda permanece viva e cheia de esperança. E agora vá direto para o seu livro de história. Lá você vai poder aprofundar todos esses assuntos que viu aqui.
Bons estudos!